Irmãos, eu quero usar os acontecimentos dos últimos dias, principalmente no tocante ao coronavírus, para falar sobre o que fazer, como agir em tempos de crise, em tempos de adversidade, como a igreja deve se posicionar diante de crises, e principalmente quando esta crise ela tem proporções globais, em razão da peste, da epidemia, da pandemia do coronavírus, que tem assolado o mundo todo, que se iniciou na China e agora tem como seu epicentro a Europa, e já está migrando para todos os outros países do mundo. Diante desse quadro alarmante, é importante lembrar também que esse tipo de situação foi prevista nas Escrituras e profetizada por Jesus como um dos sinais do fim. Dos tantos sinais que Jesus menciona que precederiam sua volta, um deles é que o mundo seria tomado por pestilências, ou seja, epidemias, doenças, iam tomar grande parte da população, assinalando o fim. Por mais que haja muita especulação sobre esse assunto, cada dia uma notícia diferente, há também as fake news a esse respeito, e muitas opiniões divergentes com relação ao coronavírus. O fato é que ele está aí, ele chegou, ele é real, e ele está causando pânico em todo o mundo. Para você ter uma ideia, o maior campeonato de futebol europeu, a Champions League, foi cancelada em razão do coronavírus. A Libertadores da América também. As partidas de futebol, de basquete ou dos esportes estão sendo realizados sem a presença do público. A NBA, a liga profissional de basquete, a maior liga do mundo, também adiou os seus jogos. Os Estados Unidos, Donald Trump ordenou que todas as viagens que viessem da Europa para os Estados Unidos fossem canceladas. Então pessoas estão paralisadas em muitos países sem poder regressar para os seus lugares, para os seus lugares de origem. Esse vírus já fez dezenas, centenas, milhares de vítimas, e tem centenas de milhares contaminadas, e tem uma outra grande porcentagem que nem sabe que está contaminada. Então isso vai se desdobrar ao longo do ano ainda, e nós temos muito ainda para ver, ouvir o que isso pode causar. E o Brasil, tamanho continente que é, também não ficou fora disso. Pessoas que voltaram principalmente da Itália, dos Estados Unidos, de viagem, contraíram o vírus e já transmitiram eles para pessoas principalmente de São Paulo capital e do Rio de Janeiro. Diante disso, eu quero usar o livro de Joel para nos mostrar como devemos nos portar em tempos de calamidade, de crises, de devastação. Isso porque o livro foi escrito, ou a profecia, o pronunciamento de Joel, foi feito em um momento semelhante ao nosso. Estava havendo uma seca terrível sobre a terra, levando com que o povo de Israel começasse a sentir já os efeitos disso. Juntamente com isso, a nação é atacada, as suas lavouras, por enxames de gafanhotos, levando a um colapso econômico e financeiro.
devastando assim toda a nação. E isso teve vários desdobramentos. Uma vez que a economia foi afetada, até o culto a Deus foi interrompido em razão da peste de gafanhotos. Então, a semelhança deles, que passavam também por uma crise gerada por uma peste, só que esta era gafanhotos, nós também estamos vivendo uma crise causada por outra peste, um vírus. E é incrível como um protozoário, um vírus que é um ser unicelular, é do tamanho de uma célula, está colocando o mundo inteiro de joelhos. Que coisa forte, né? Isso traz muitas implicações no tocante à nossa própria condição. Mas eu vou usar isso, expor parte desse capítulo 1, para mostrar então como lidar com estes períodos. Só novamente recapitulando, havia também uma crise financeira, um colapso financeiro, em razão da praga de gafanhotos e da seca, que levou toda a nação a estar debaixo de uma crise. Joel então vai se pronunciar dizendo a causa e qual deve ser a postura deles diante de tal crise. E no verso 2 ele começa assim: ouvi isto, vós velhos, e escutai. Então nós temos duas palavras aqui no verso 2: ouvi e escutai. O profeta, com esses termos, quer chamar a nação, quer chamar a atenção da nação para a urgência e a gravidade do que está acontecendo. É típico do povo, é típico do ser humano a passividade, a indiferença, ele não dar importância às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E nesse sentido, o brasileiro sai na frente. O brasileiro é uma das criaturas mais indiferentes do mundo. Tanto é que o nosso próprio presidente, uns dias atrás, se pronunciou dizendo que esse coronavírus era uma fantasia, era uma bobagem. 2 dias depois estava se pronunciando de máscara. Quando você fala para um brasileiro que ele tem algo grave, não, isso aqui não é nada não. Ele vai deixando, só vai no médico quando começa a vomitar sangue, porque ele não leva nada a sério. Consciente disso, consciente que o povo tem a tendência a ignorar as advertências de Deus, ignorar a gravidade das coisas, o profeta então quer chamar a atenção deles dizendo: ouvi e escutai. Ou seja, isto que está acontecendo é grave. Isso não é qualquer coisa. Isso não é para ser visto com indiferença. Vocês devem colocar a sua atenção no que está acontecendo e no que os telejornais e que os ministérios de saúde estão divulgando. É um caso sério, é uma epidemia grave, o colapso é mundial, e os efeitos e desdobramentos disso podem ser devastadores e incontroláveis. Acordem, deem atenção aos sinais que Deus está provocando na natureza. Então, primeiro ele pede atenção. Segundo, verso 3: narrai isso aos vossos filhos, e os vossos filhos os façam aos seus filhos, e os filhos dessa outra geração. A outra ideia, Deus diz: transmitam a gravidade disso aos seus filhos, à sua família. Tem pai
que a crise está pegando fogo e ele priva o filho, priva a família, priva aqueles que estão próximos da verdade, da realidade. Joel quer que eles compartilhem, parem de esconder da família, mostrem a gravidade do que está acontecendo, ensinem eles a começar a se compadecer da condição dessa situação. Então, comunique aos seus filhos, comunique às esposas, comunique às famílias, comunique às comunidades da gravidade do que está acontecendo. Não engane seus filhos, não crie para eles um mundo de fantasia fora da realidade. Mostre para eles, meu irmão, a realidade da vida, dos fatos e a condição do mundo diante dessa calamidade, desse colapso. Filhos, o mundo está sendo atacado por uma epidemia. As coisas estão sérias, não sabemos as consequências disso. Tema, meus filhos, clamem a Deus, meus filhos, invoquem a Deus, já comecem a formar o caráter dos seus filhos. Aí ele vai anunciar o que está acontecendo, revelar. O verso 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, e etc, assim por diante. Ele vai falar de cortador, migrador, devorador. São fases do gafanhoto quando bota o ovo. Ovo, larva, inseto e a fase adulta. É apenas isso. Então ele vai dizer qual é a causa da crise. A nação foi invadida por uma peste. Enxames, enxames, enxames. Nuvens e nuvens e nuvens de gafanhoto estão assolando, devastando toda a nação. Ele anuncia a causa da crise, a peste. Semelhante a eles, meus irmãos, dizem que um tempo atrás esse vírus teve o seu nascedouro, ou foi criado, ou ele começou a se espalhar na China, começou entre os chineses, se espalhou pela China, fez vítimas, fez mortos, e logo foi para a Europa, principalmente para a Itália, e não se tem ainda a vacina para isso. Não é que ele é tão letal, tão fatal, mas por não haver ainda domínio sobre ele, não haver uma vacina certa, e por ele se propagar em uma velocidade absurda, isso pode gerar uma comoção mundial, uma praga mundial, e até que consigam controlar, o estrago pode ser enorme. Especula-se que ou pode ter sido causada por animais mesmo, alguma coisa ali, acidente. Outros afirmam até de uma guerra biológica que pode ser provocada. Eu não me preocupo na causa do vírus. O fato é que ele está aí. E o fato é que foi profetizado por Jesus. E quando Jesus profetiza que o fim seria marcado por pestes, ele não disse qual a causa delas. Se iam vir dos macacos, das frutas, dos animais imundos, ou se ia ser um controle de poder mundial, ou um controle das potências mundiais, um plano das potências mundiais, espalhando isso entre os povos. Eu não sei. E também outros vão dizer, pastor, para que dar ênfase no coronavírus? Já tivemos a gripe aviária, gripe suína, H1N1, etc, etc. Sim, agora tem mais uma para completar o arcabouço de profecias, o escopo de profecias, ou de fatos que cumprem as profecias de Jesus. E por menor que sejam, ou mais rotineira, sempre devem nos deixar alerta, ou alertas, sempre.
Esses sinais não podem ser ignorados. Isso aí sempre teve. Que bobagem causar alarde nisso. Isso é uma farsa. Bom, isso aí é fruto de fake news. Isso aí é um jogo de marketing. Querido, é fato e é realidade e é um indicador do tempo, do fim. E não pode ser ignorado pela igreja. E o indicador do fim, o sinal, o cumprimento, é uma bandeira vermelha para a igreja se preparar. É para a igreja se nortear. É para a igreja ficar alerta, atenta. Não é para ela olhar, lá um vírus kkkk, que legal, está todo mundo morrendo. Não é isso. O propósito é a igreja ir juntando as peças do quebra-cabeça. É ela organizando os seus pensamentos e as suas ideias, e discernindo os tempos, entendendo que para o ímpio, para a mídia secular, se trata de apenas informação, views, likes. Para nós é um cumprimento profético, escatológico. Então ele também menciona a peste. Agora ele vai dizer do colapso que isso causou, o verso 5. Ébrios, despertai-vos, chorai, vai, todos que bebei vinho, porque o mosto foi tirado. 9, cortada foi a oferta de manjares. 11, parte C, porque o vai vinhateiro sobre o trigo, porque a cevada e a messe do campo pereceu. Nós vemos aqui que a economia do país entrou em caos em razão disso aí. Veja só, começamos a ver os desdobramentos dessa peste. Vai afetar o bolso, inflação, racionamento de água, racionamento de comida, falta de medicamento, e assim por diante. A peste paralisou, mobilizou toda a nação. Da mesma maneira, esta peste, que ainda não se sabe ao certo, na sua totalidade, os fatos reais de tudo que está acontecendo, uma coisa é certa: o mundo está entrando em colapso financeiro. A indústria, meu irmão, do turismo, que movimenta bilhões de dólares, salvo engano, trilhões, está toda emperrada. Os aeroportos estão parados, voos cancelados, portos parados. Conversei com colegas pastores da França, da Inglaterra, Londres, e da Irlanda, Dublin. Eles estão dizendo que falta comida nas prateleiras dos supermercados. Países de primeiro mundo. Está tendo racionamento, está faltando comida, em razão das viagens, do transporte, está emperrado. Aqui em Franca, por exemplo, as máscaras, máscaras para você não se intoxicar, e o gel em álcool, ele sumiu das prateleiras. E se você encontra, está super inflacionado, está caríssimo. Então falta material, falta mantimento, e o que tem está super inflacionado, está caríssimo. Veja só isso. E assim por diante. Então vai causar uma reação em cadeia. Imagina, os contratos publicitários não vão poder divulgar suas marcas, porque não vai ter partida de futebol, partida de vôlei, partida de basquete. Não vai ter público. As prefeituras e as federações vão ficar sem a renda. Sem a renda, não vão pagar salários. E o salário de jogador, salário de equipe técnica. Veja só os desdobramentos disso tudo. Falta alimento, falta remédio,
a imunidade abaixa, o vírus ele é mais letal com a imunidade baixa, e vai começar a fazer vítimas. Então veja só, o desdobramento. E se você quiser associar esse colapso com os 4 cavaleiros do Apocalipse, só um vírus desse compreende pelo menos os 3: inflação, morte e fome. É o cavalo amarelo, o cavalo vermelho e o cavalo preto. Você começa a ver a reação em cadeia. Vai haver morte, vai haver falta de comida, vai haver superinflação. Enfim, os cavaleiros também já estão soltos.